Prezados alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de cálculo de funções de várias variáveis. Estamos iniciando agora uma segunda fase do curso. Trataremos a partir de então dos problemas de otimização de função. Vejamos o seguinte caso. Pense, por exemplo, em fenômenos físicos, químicos ou biológicos que podem ser representados a partir de funções. Imagina também que você quer encontrar os pontos onde aquela função é máximo ou onde aquela função é mínima, ou seja, os pontos que otimizam a função. E o tema da aula de hoje é máximos e mínimos. Eu trago aqui uma figura que mostra esses extremos. Perceba que tanto este primeiro ponto quanto este segundo, eles são pontos que se destacam. Eles são máximos em uma vizinhança que os cerca, ou seja, numa proximidade deles, não há quem os supere do ponto de vista de maiores imagens. Esses outros dois pontos aqui, por sua vez, são chamados de pontos de mínimo, que são pontos que são mínimos em uma vizinhança próxima. Dado todos os pontos de máximo, aquele que for o maior será chamado de máximo absoluto. Dado todos os mínimos de uma função, o menor de todos será o mínimo absoluto. Aqueles que forem máximos ou mínimos apenas em uma vizinhança serão chamados de máximos e mínimos locais. Seguimos então. Vamos fazer aqui um flashback das aulas de cálculo de uma variável. Aqui nós temos dois pontos a serem destacados neste gráfico de uma função de uma variável. O que significava, do ponto de vista do cálculo 1, dizer, por exemplo, que esse x1 é um ponto de mínimo local? Era dizer que existe uma vizinhança em torno do x1 e nessa vizinhança, quando nós calculamos a imagem de todo mundo dela, ninguém consegue ser menor do que a imagem do x1. Ou seja, do ponto de vista do cálculo 1, dizer que x1 é um mínimo local é dizer que existe uma vizinhança V, ou seja, um intervalo, em torno do x1, no qual a imagem de todos os pontos desse intervalo são maiores ou iguais do que a imagem do x1. Dizer que o x0 aqui é máximo local, de modo análogo, é dizer que existe uma vizinhança em torno do x0, tal que a imagem de todos esses valores aqui, dentro do intervalo, dentro da vizinhança do x0, possui imagem menor ou igual do que a imagem do x0. Então, essa definição vista lá do cálculo 1, ela segue exatamente da mesma forma para a definição do cálculo de função de várias variáveis. Aqui nós temos um exemplo, tá, deste ponto que ele é um máximo local. Mas aí eu preciso encontrar o ponto do domínio cuja imagem vale aquele máximo. Então, este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto AB, ele é máximo local porque existe uma vizinhança em torno dela, tal que a imagem de todo mundo nessa vizinhança do AB, aqui embaixo, no plano, no domínio, possui uma imagem que é menor ou igual do que a imagem do AB. Por outro lado, este aqui é um valor mínimo. Então, eu pego o ponto do domínio que manda nele. Vamos dizer que aqui é o ponto A1, B1. E digo que este ponto aqui será um mínimo local. Por quê? Porque existe uma vizinhança em torno dele, no qual a imagem de todo mundo dessa vizinhança possui imagem menor do que a imagem de A1, B1. Bom, essas definições nós trazemos com mais detalhes aqui. Definição de extremo local. Uma função de duas variáveis tem máximo local em AB. Se for possível encontrar uma vizinhança de AB, no qual a imagem de todo mundo é inferior à imagem do AB. Perceberam isso? Então, aqui nós temos. Lembrando que este AB é um ponto do domínio, lá do R2. Esses pontos do R2
é que serão chamados de ponto de máximo ou ponto de mínimo. A imagem deles é que serão chamados de valor máximo ou de valor mínimo. Dito de novo, um ponto máximo ou mínimo será um ponto do domínio e o valor de sua imagem é que será o valor máximo ou mínimo. Feito isso, eu peço agora, como exercício, que você defina um mínimo local, seguindo exatamente esta mesma receita da definição de máximo local. Uma vez que foram definidos os máximos e mínimos locais, resta saber agora quais são as condições que deve satisfazer um ponto com essa natureza. Vejamos. Tomemos então este gráfico. Nós percebemos então que este ponto ele é chamado de valor de máximo local. E este ponto aqui é o valor mínimo local. Porém, os pontos dos quais eles são imagens, estes pontos é que serão chamados, respectivamente, mínimo e máximo. 2 é mínimo local e 0 é máximo local. Seguimos agora, lembrando qual era a condição para que um ponto seja ponto de máximo ou de mínimo local. Como, por exemplo, esses dois aqui. Tá? Bom, lá no cálculo 1 você recorda que um ponto é máximo ou mínimo local quando a reta tangente ela é horizontal. Ou seja, este ponto aqui ele é máximo local porque a derivada da função no ponto 0 vale 0. Este ponto 2 aqui ele é mínimo local porque a derivada dele vale 0. Expandindo-se essa noção para funções de várias variáveis, nesse caso de duas variáveis, nós temos que este valor máximo possui um ponto máximo. Se nós repararmos a curva simplesmente na direção x, ou seja, quando y é igual a 0, a curva é essa. Tá? Então, este ponto aqui, como ele é um máximo geometricamente, você tem que a tangente na direção x ela é horizontal. Portanto, a derivada na direção x deverá ser igual a 0. Se, por outro lado, eu considero o gráfico nesse sentido aqui, que é no sentido do eixo y, considerando x igual a 0, eu vejo novamente que este ponto é máximo local, isto é, a derivada na direção y igual a 0. Portanto, o que eu tenho? Eu tenho que, quando um ponto é máximo ou mínimo local, as suas derivadas, tanto em relação a x quanto em relação a y, devem ser iguais a 0. Então, essa é uma condição muito interessante para se obter extremos locais. É daí, então, que vem o seguinte teorema. Se f tem o máximo ou mínimo local em AB, e se as derivadas parciais de primeira ordem existem nesses pontos, então essas derivadas parciais são iguais a 0. Então, essa é uma condição fundamental quando se quer encontrar os candidatos a máximo ou a mínimo. Nós pegamos a função, derivamos ela em relação a x e a y, e em seguida igualamos a 0. Quando resolvemos as equações que nascem daí, nós encontramos os pontos que são candidatos a máximo ou a mínimo, porque, de acordo com esse teorema, se o ponto é extremo local, então as suas derivadas são iguais a 0. Traremos agora a definição sobre ponto de sela. Um ponto AB é dito ponto de sela quando é máximo local em uma direção, mas mínimo local na outra. Dessa forma, se considerarmos simultaneamente as duas direções, um ponto sela não é máximo e nem é mínimo local. O ponto mais conhecido como ponto de sela é a origem do sistema de coordenadas do paraboloide hiperbólico, que é a função z igual a x² menos y², cujo gráfico está representado aqui. Então, se notarmos este ponto aqui, que é o ponto 0, 0,
Notaram que quando eu falo em ponto eu só uso duas coordenadas? Porque eu estou falando especificamente do ponto do domínio. Tá? Toda vez que fazemos análise de extremos locais, nós vamos nos referir ao ponto do domínio, portanto em R2. Então, o ponto 00 aqui, ele é um ponto de Cela. Mas por que, professor? É simples. Porque se eu considerar nessa direção, ou seja, na direção onde o y é igual a zero, ou seja, na direção x, nós temos que este ponto é um ponto de máximo local. Se eu considero na direção x, por esse ponto, a curva é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Portanto, este ponto aqui, que é o 0, 0, é ponto de máximo local. Se eu considerar, por outro lado, na direção y, então a interseção é essa curva, que é uma parábola com a concavidade para baixo. Portanto, o mesmo ponto aqui, que antes era visto como um ponto máximo, aqui ele é mínimo. Então, este ponto aqui, olhado de uma maneira de todas as direções, ele não é máximo e nem é mínimo local. Tá? Ele só é máximo e mínimo se eu olhar na direção x ou então se eu olhar só na direção y. Se eu olhar em ambas as direções simultaneamente, nós vemos que ele não é máximo e nem é mínimo, porque qualquer vizinhança em torno dele terá pontos da parábola com a concavidade para cima e para baixo, e, portanto, não é mínimo nem máximo. Vamos agora fazer uma aplicação do que foi estudado. Considere essa função f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Determine os pontos críticos e classifique em máximo ou mínimo local, se possível. Então, vamos lá. Está lembrado do que é ponto crítico? Vou colocar a definição aqui de volta. Ponto crítico é aquele ponto onde as derivadas parciais existem e são iguais a zero, ou então quando as derivadas parciais não existem. Então, para isso, eu preciso calcular essas derivadas parciais. Então, eu faria aqui a derivada parcial com respeito a x e com respeito a y. Então, vamos lá. Derivada parcial com respeito a x dessa função. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de y ao quadrado é 0. A derivada de menos 2x é menos 2. Derivada de 6y é 0. Derivada de 14 também é 0. Passamos agora a derivada com respeito a y. Derivada com respeito a y de x ao quadrado é 0. Derivada de y ao quadrado é 2y. Derivada de menos 2x é 0. De menos 6y é menos 6. Vocês notaram aqui que as derivadas parciais, sendo expressões polinomiais, elas existem em todo o domínio. Portanto, os pontos críticos serão apenas, neste caso, os pontos onde as derivadas são iguais a zero. Nós temos, então, 2x menos 2 igual a zero e 2y menos 6 igual a zero. Segue daqui que o x vale 1 e que o y é igual a 3. Portanto, aqui nós temos um único ponto crítico. E o único ponto crítico é o ponto onde x é igual a 1 e y é igual a 3. Porém, eu ainda não sei se este ponto crítico, se ele é máximo, se ele é de mínimo ou se é de Cela. Para isso, eu vou analisar o que acontece com a função neste ponto. A ideia de completar o quadrado é escrever as expressões com x e y a partir de quadrados perfeitos. Então, para que esta expressão seja um quadrado perfeito, é necessário que eu adicione uma unidade aqui. Eu adicione 1. Professor, como é que se enxerga isso? É simples. Ó. Aqui nós temos que essa expressão será dada pelo quadrado do primeiro, e aqui nós temos que ter menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Aqui, ó. Se aqui é 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, é porque o segundo tem que ser 1. Porque aqui nós temos apenas 2x. 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo está sendo 2x. Então, é porque o segundo vale 1. Por isso que eu precisei adicionar uma unidade aqui.
Por outro lado, para ver essa expressão como um quadrado perfeito, é necessário aqui que eu adicione 9. Professor, como é que você está enxergando isso? Vamos lá. Essa expressão aqui é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Se 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo é 6y, é porque o segundo deve ser 3. E agora eu preciso fazer o quadrado do segundo, portanto, o quadrado de 3 é 9. Por isso que eu precisei aqui colocar uma adição de 9. Note que na minha expressão eu tive que somar 1 e somar 9. E aqui nós temos o 14 como termo independente. Então eu vou organizar assim. Ó. A minha expressão será f de xy igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 6y mais 9. Pessoal, notem que eu tinha 14. Eu somei 1 mais 9, portanto, eu já contabilizei 10. Preciso apenas contabilizar mais 4 para formar os 14. Bom, o meu objetivo, então, foi escrever essa expressão vindo a partir de quadrados perfeitos. Portanto, nós teremos aqui x menos 1 ao quadrado, que é o equivalente a esta expressão, mais y menos 3 ao quadrado, que é essa outra expressão, somado com 4. Tudo bem? Ok. O que eu sei sobre a minha função, que agora está melhor escrita do ponto de vista de análise? Bom, ela é uma expressão onde ela soma dois termos que são quadrados com o 4. Isso significa que f de xy deve ser maior ou igual a 4, porque esses quadrados não poderão ser negativos, tendo em vista que são quadrados. Então, o valor mínimo que essa função pode receber é o 4. E este valor mínimo será 4 quando esta expressão for igual a 0 e esta expressão for também igual a 0. E adivinha onde essa primeira e essa segunda parcela são simultaneamente iguais a 0? Exatamente no ponto crítico que havíamos calculado anteriormente, que é quando x for igual a 1, e aí essa primeira parcela será igual a 0, e quando o y for igual a 3, e a segunda parcela será igual a 0. Então, recapitulando, para x igual a 1 e y igual a 3, temos que o f de 3 vale exatamente 4. Se você lembra bem, essa função é sempre maior ou igual a 4. Só que nesse ponto crítico 3, ela é 4. Então, ela atingiu aqui um valor mínimo, tendo em vista que a função é sempre maior ou igual a 4. Então, dessa forma, eu tenho que este ponto crítico que eu calculei inicialmente, ele é um ponto de mínimo local. E aqui temos exatamente o gráfico dessa função. Nós temos, lembra que o ponto está no R2? O ponto 3, que é um mínimo local. A conclusão que nós tiramos ela, e graficamente nós temos aqui. Ó, o ponto 3 como um ponto de mínimo local. Você percebeu como é trabalhoso, depois que eu encontrar um ponto crítico, avaliar se ele é máximo ou mínimo local? Além do mais, esse exemplo foi possível que eu completasse quadrados, mas é claro que existem funções onde isso não será tão simples de ser feito. Então, nós precisamos de outras ferramentas que irão nos ajudar a avaliar se um ponto crítico é máximo ou mínimo local. E aí, nós estaremos, então, diante do teste da segunda derivada. Tá? O teste da segunda derivada consiste no seguinte: nós calculamos os pontos críticos e, a partir dos pontos críticos,
montamos uma matriz. Essa matriz será chamada a matriz hessiana. Uma vez que encontrarmos a matriz, nós calculamos o determinante dessa matriz hessiana. E encontramos então um número. Esse número pode ser positivo ou negativo. Se no ponto em questão, onde estamos estudando, o hessiano for positivo, o ponto será de máximo ou de mínimo local. E aí você tem que olhar para a primeira entrada da matriz hessiana. Se essa entrada for positiva, então o ponto será um ponto de mínimo local. Olhou para o hessiano e viu que ele é positivo. Aí olha para a primeira entrada, que é a derivada segunda em relação a x. Se ela for negativa, o ponto é de máximo local. Professor, e se o hessiano for menor do que zero? Bom, aí não é máximo nem é mínimo. Será um ponto de célula. Para que isso fique mais claro, eu trouxe aqui um exemplo onde eu irei aplicar esse critério da segunda derivada. Vamos então determinar, caso seja possível, os máximos, mínimos locais e pontos de célula dessa função. Então, o primeiro passo seria qual? O primeiro passo seria encontrar os candidatos a máximo e mínimo. Esses candidatos são os pontos críticos da minha função. Então, este é o primeiro passo, calcular os pontos críticos. Bom, e os pontos críticos são justamente os pontos onde as derivadas parciais são iguais a zero. Por isso, eu preciso da primeira derivada em relação a x, que é dada, então, por 4x ao cubo menos 4y, e a derivada em relação a y, que é igual a 4y ao cubo menos 4x. Em seguida, nós impomos a condição de que essas derivadas devam ser iguais a zero. E aí nós teremos a seguinte equação: 4x ao cubo menos 4y igual a zero e 4y ao cubo menos 4x igual a zero. Dividindo as duas equações por 4, nós ficaremos então com x ao cubo menos y igual a zero e y ao cubo menos x igual a zero. Segue então desse sistema, isolando y nessa primeira equação, nós temos que y deverá ser igual a x ao cubo. Tá? E aí nós temos que y ao cubo menos x igual a zero. Então, substituindo a primeira equação lá na segunda, x ao cubo elevado ao cubo, menos x igual a zero. Segue daqui que x elevado a 9 menos x igual a zero. Posso colocar aqui o x em evidência, né? Fica x em evidência. X elevado à oitava menos 1 igual a zero. Segue daqui que o x vale zero, ou que x à oitava menos 1 vale zero. Ou seja, que x igual a mais ou menos 1. Aqui temos que os valores de x nos pontos críticos podem ser 0, ou mais ou menos 1. Em seguida, eu volto para a expressão que calcula y e substituo esses valores. Então, nós temos para x igual a 0, nós temos que o y é x ao cubo, então 0 ao cubo dá 0. Então, para x igual a 0, y é igual a 0. Para x igual a 1, ora, para x igual a 1, o y é 1 ao cubo, portanto, y deverá ser 1. E para x igual a menos 1, o y, substituindo lá, deve ser também igual a menos 1. Então, aqui nós conseguimos obter 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto 0, 0. O segundo ponto é o ponto 1, 1. E o terceiro ponto é o ponto menos 1, menos 1.
Vamos guardar esses pontos aqui e fazer agora o teste da segunda derivada, para saber se esses pontos críticos aqui são pontos de máximo, mínimo ou de zero. Tá? Para que façamos o teste da segunda derivada, nós temos então que calcular o hessiano em cada um desses pontos. Lembrando que o hessiano em um ponto x, y é formado então pelo determinante dessa matriz. Próximo passo agora é calcular as derivadas segundas das funções. Derivada segunda com respeito a x. Então, a derivada dessa primeira expressão em relação a x dá igual a 12x ao quadrado. Agora, nós precisamos da derivada f de xy, onde eu faço a derivada com respeito a x e depois derivo ela com respeito a y. Pegando a derivada dessa com respeito a y, nós temos menos 4. A derivada de y em x, eu pego a derivada com respeito a y e derivo ela em x, que dá igual a menos 4. E por último, eu faço a derivada de y em y. Então, nós obteremos 12y ao cubo. Feito isso, nós organizamos a matriz hessiana num ponto xy qualquer. Essa matriz será, então, 12x ao quadrado menos 4. Calculando, então, o determinante da matriz, nós temos 144x ao quadrado menos 16. O próximo passo agora é substituir as coordenadas dos pontos críticos na matriz hessiana. Então, nós calcularemos agora o hessiano aplicado no ponto 0, 0, onde eu pegarei essa expressão e substituirei no 0, 0. Encontrarei, então, um valor que é menos 16. Calculando, então, o hessiano no outro ponto crítico, no segundo deles, substituindo nessa expressão, nós ficaremos, então, com 144 menos 16, dá igual a 128. Finalmente, calculando o hessiano no último ponto, obteremos, então, também 128. Faremos agora a primeira parte da análise. O hessiano no 0, 0 foi negativo. Quando o hessiano é negativo, automaticamente eu já sei que o ponto é ponto de sela. O hessiano no ponto 1, 1 foi positivo, então aquele será máximo ou mínimo. Então, eu deverei olhar para a primeira entrada da matriz hessiana. A primeira entrada no ponto 1 vale 12. Se este valor é maior do que 0, temos que o ponto é mínimo local. Fazendo agora a primeira entrada no ponto menos 1, menos 1. Ficaremos, então, com 12 vezes menos 1 ao quadrado. Também será igual a 12. Sendo maior que 0, temos analogamente um outro ponto de mínimo local. Então, a conclusão que chegamos é a seguinte. Os pontos críticos são 0, 0, 1, 1 e menos 1, menos 1. Sendo que o 0, 0 é um ponto de sela, o 1, 1 e o ponto menos 1, menos 1 são ambos pontos de mínimo local. Vamos conferir essas respostas a partir do gráfico? Pois bem, aqui está. Ó, o 0, 0 é um ponto de sela e os dois pontos 1, 1 e menos 1, menos 1 são ambos pontos de mínimo local. Finalizamos então a nossa aula. Vou deixar alguns exercícios. Pratiquem bastante esses critérios, sempre buscando uma associação ao que foi estudado lá no cálculo 1 e expandindo essas propriedades para o cálculo de funções de várias variáveis. Forte abraço e até a próxima.